Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Mais uma vez aqui com vocês, João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, e na nossa bancada também sempre conosco a Fábio, que faz o apoio, Fábio, mais um encontro, mais uma edição do nosso Cidadania. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar o nosso programa. Manda para quem, o teu amigo que tu acha que esse assunto é muito importante. Vamos lá para mais um assunto hoje. Fabiane Tasqueto com a gente. Pessoal, hoje eu sempre digo aqui que os nossos programas são especiais, né? E são especiais sim. Nós escolhemos sempre pessoas para virem aqui com a gente, são pessoas sempre do nosso relacionamento, são pessoas que trabalham o dia a dia por Santa Maria, e hoje, evidentemente, que não poderia ser diferente. Então, estamos trazendo aqui para um bate-papo com a gente o presidente da CACISM, Andrei de Lacerda Nunes, presidente da CACISM, tem 42 anos, é natural de Blumenau, Santa Catarina, né? Mas desde os 2 anos mora aqui em Santa Maria, então é Santa Mariense de coração. Andrei, seja bem-vindo, a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui, né? Tu mostrando pra gente quem é o Andrei e quem é o Andrei na CACISM. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Varguinhas. Fala Varguinhas, né? Tranquilo, somos de longa data, né? Longa data. Amigos, né? Um amigo que eu tenho. Fábio, obrigado também por me convidar, estarmos aqui. Sim, sou de Blumenau, né? Ficamos 3 meses em Blumenau. Na verdade, a minha família foi vítima da enchente lá em 83, que teve uma enchente tenebrosa lá. Meu pai, na época, trabalhava no Banco Meridional, na época. Meridional? Sul Brasileiro, Meridional. Isso. Meu pai ele implantava sistemas pelo Brasil inteiro. E ele trabalhava na TI do banco. Ele era o TI do banco, na verdade. E ele, nessas andanças, das mudanças, ele acabou ficando em Blumenau. Até por uma questão estratégica, imagino eu, na época, né? Que Blumenau é um centro, né? E acabamos nos residindo ali. E na época veio uma enchente e infelizmente nós perdemos tudo naquela época. Casa, que vocês pudessem imaginar, ela foi algo bem atípico. Né? E acabamos voltando para o Rio Grande do Sul. Né? Nós acabamos, a família do meu pai aqui de Santa Maria, né? E na verdade são oriundos de Rosário, né? Do Sul, mas moraram a vida inteira aqui em Santa Maria. E acabamos indo para cá e depois residimos em Porto Alegre um tempo. Voltamos de Blumenau para Porto Alegre e depois viemos para Santa Maria. Eu, minha vida inteira, fiquei aqui. Adotei Santa Maria como cidade. Eu vou dizer que sou de coração, do né? Coração. Do coração. Então, acabamos aqui, enfim, formamos a nossa vida aqui, enfim. Andrei, uma situação bem típica, né, da nossa vida, da nossa rotina, é que as pessoas, elas muitas vezes elas te enxergam, né, te observam no hoje e não sabem o que aconteceu ontem, né? E aí fica aquele pensamento assim, ó, o Andrei, ele quem é o Andrei? Não, é o presidente da CACISM. Então é como se tu tivesse nascido dentro da CACISM. Entendeu? Aí o cara pensa assim, não, é o Vargas, que é oficial da brigada. Ele nasceu oficial? Não, cara, ele não nasceu oficial. Ele teve que gramear muito para chegar, né, dentro
dessa plantação que a gente faz, né, na vida inteira. Mas eu fiz essa síntese aqui porque eu quero saber como é o Andrei, como foi o Andrei, né, na sua trajetória para ser hoje o presidente da Cassis. Sim, e pelo currículo ali dá para perceber que o sangue empreendedor é desde sempre, desde né, que tu sempre esteve empreendendo e dentro do ramo do comércio, né? Exatamente. Andrei, antes de tu fazer esse comentário, eu quero colocar um negócio aqui para ti. Nós temos aqui, dentro dos nossos convidados, né, a gente traz, claro que além do assunto ser do interesse coletivo, né, mas a gente traz o exemplo de cada um, né, daquela questão do poder, né, e do querer. Ou seja, se tu queres e tu é predestinado para aquilo e tu luta, tu vai conseguir. Não, as coisas não caem do céu, né? Então é importante, São como a muitas Fábio falou a histórias, respeito do empreendedorismo. Sujeito que empreende, que vai atrás daquilo que quer. Exatamente. Muitas histórias, né, Coronel, que a gente traz aqui e que motiva quem está nos assistindo a entender que eles também podem e que são histórias e exemplos para passar para os nossos telespectadores. Com certeza. Bem, vamos lá. Na verdade, é fácil e difícil ao mesmo tempo de falar de si próprio, né? Então, Sim. Mas vamos lá. Eu carrego 2 máximas da minha vida, tá, Fábio e Varguinhas. Uma é a primeira que meu avô dizia: a vitória fácil não é digna dos homens fortes, né? Eu acho que esse ditado é uma máxima absurda para a vida da gente. Perfeito, perfeito. Quem vence fácil, às vezes não é com dignidade, né? Verdade. Então a gente sabe que a vida é uma luta, a vida é uma constante. A gente não veio aqui pro paraíso. Aqui não é o paraíso. Eu tenho minha visão espiritual. Sim, a tua convicção. Minha convicção que isso aqui não é o paraíso. Não é o paraíso. Não é o paraíso, porque... Aqui é evolução para aprender. Exatamente. Então, às vezes as pessoas confundem a vida do empreendedor como uma foto do Instagram, né? Isto. Ela é de altos e baixos, inclusive para quem é milionário. Não adianta. Ela vai ter altos e baixos. E eu tenho uma outra máxima que eu gosto de levar para mim, que um homem ele precisa construir a si próprio, né? A construção de si próprio, ela é primordial, né? Um homem que não sabe se construir, um ser humano que não sabe se construir, né? Mas eu falo de mim, né? Um homem que não sabe se construir, ele não chega a lugar nenhum, né? Então, independente se tu é herdeiro, independente se tu herdou uma empresa, independente se tu é um cara que saiu do nada, que tu simplesmente tirou a própria riqueza, todo e qualquer perfil de homem, ele tem que ter a construção de si próprio. Eu penso assim. E um homem que tem a capacidade de construir a si próprio, ninguém segura ele. Se torna inquebrantável, se torna uma pessoa resignada, uma pessoa persistente. Então, eu carrego isso comigo. Na minha vida, eu não tive pai rico, não tenho pai rico, meu pai é funcionário público, né? E acabei caindo no empreendedorismo. Eu era meio rebelde, tá, Varguinhas? Lá atrás eu era um cara rebelde, eu era um cara que não gostava muito de seguir os padrões. Nada. Eu fui um péssimo aluno, estudava para passar, né? Sim. Claro, não era uma coisa também de parar de estudar, não. Eu estudava para passar. Me considerava um péssimo aluno, né? Os professores têm terríveis referências de mim e resolvi ir pelo que eu considero o lado mais difícil, né? Eu acho que o empreendedorismo no Brasil... Aí vem todo aquele clichê de que é difícil. Eu não gosto de falar isso. Sim. Acho que qualquer lugar do mundo é difícil, né? A gente não pode ter... Cada um com as suas dificuldades. Chegar aqui e dizer que o Brasil é ruim, isso é clichê. Porque o imposto. Porque não sei o quê. Porque isso, porque aquilo. É do jogo. Não tem o que fazer. Nascemos aqui. Aí vem a existência nossa. Aceita essas regras e toca a ficha. A gente não está no paraíso. Não adianta. A gente veio aqui para evoluir. Então, é assim que eu penso. E eu acho que a gente tem que... eu trago, às vezes, a espiritualidade um pouco para perto. Trouxe, né, no decorrer do tempo, para perto de mim. Porque a gente tem que...
a gente tem que ter se agarrar em alguma coisa, né? Enfim. E, bom, a minha empresa, a gente trabalha com inventários. Me chamaram de louco na época, quando eu inventei uma empresa de inventários, junto com meu pai. O pai, antes de passar num concurso, hoje ele é professor da universidade, professor universitário. E ele, antes disso, ele montou um método que a gente fazia inventário de estoque. E isso há 20 anos atrás, né? Ou mais até. E eu era piá, né? Sim. Então eu acabei puxando isso, né? É uma coisa bem maluca, porque ele montou esse método, mas eu tinha uma outra empresa, eu tinha uma agência de propaganda na época. Isso, eu me lembro Isso. quando a gente se conheceu aqui, coisa e tal, tu era... Nós também. Em função da minha isso aí, em função da minha trajetória na comunicação, eu fui coordenador da Rádio Atlântida, trabalhei na RBS um tempo e 20 anos eu era coordenador da rádio na Atlântida. Então, acabei que embarcando uma bagagem boa de comunicação, o que me capacitou de ter uma agência. E daí, por motivos que a vida traz, eu acabei vendendo minha parte, vendi minha parte para minha sócia. E na época, a gente tinha um monte de funcionário, a empresa estava bem, atendíamos clientes grandes, estava bem legal. E a empresa, a J Collect, que é a minha empresa hoje, sempre andando paralelo a isso, né? Porque eu sabia que era um negócio difícil e que não era bem assim para eu conseguir alavancar ela. E naquele momento eu achei que era o certo, eu já estava, com perdão da palavra, por aqui já do negócio, que eu achei que eu cheguei tinha batido num teto, que eu não ia conseguir evoluir, e acabei saindo e comecei a tocar a J Collect forte daí, mas assim, skin the game, né? Tá. Toquei com foco, comecei a tocar o foco total, comendo miojo manhã e noite, porque às vezes as pessoas acham que não é assim, né? Tá aí. Sim, comendo miojo manhã e noite, vendendo almoço para comer na janta. É bem isso aí. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? E a gente só conquista as coisas com sacrifício. Verdade. Não adianta. Aí faz parte da construção do homem. E que, às vezes, eu digo, eu não tenho problema nenhum se tiver que voltar a comer miojo com miojo com água, com um copo d'água. Não tem problema. É digno, não é fácil, mas é digno. E se tiver que abrir mão, eu vou abrir mão. Certo. Vou para dar uma... Fazendo um parênteses, Andrei, nessa parte... por coincidência, estou lendo pela segunda vez o livro Pai Pobre, Pai Rico. Daí tu falou que tu não tem pai rico e pai pobre. O que acontece? A gente não aprende, nenhum de nós aprendemos na escola educação financeira. Então, tu aprende tomando murro na vida. E aí tu tenta de um jeito, tu tenta de outro. Por quê? Porque dentro da escola não tinha uma cadeira de educação financeira, como se ganha dinheiro. Não. E aí a gente vai nos acertos, nos erros. A questão administrativa. Não desistir, exatamente. Como administrar. E não desistir nunca. E o cair faz parte, viu, exatamente. Fábio? Nesse momento aí, tu quebrar é normal. A capacidade que o ser humano tem de levantar é o que vai te definir na vida. Isso aí. Fortalece e dá a base. Não é uma linha reta. Não é. Ele tem os seus abismos, tem as subidas, suas descidas e é o que acontece. E bom, indo pela cronologia, né? Aí acabei me dedicando 100%. Tive uma passagem na política antes ali, quando eu tava quando eu tinha agência. Eu trabalhei com... Na verdade, ali eu fui presidente da GESM naquele momento ali, né? Sim. E trabalhei também na administração do Schirmer na época. Eu ajudei a coordenar a campanha dele no início. Depois... Na primeira gestão? Na primeira gestão. Depois fui trabalhar na Câmara com a Ademar, e uma passagem rápida. Depois fui para a Prefeitura e depois acabei saindo, né? E... por questões também que às vezes a gente tem que priorizar, né? Sim. E aí, naquele momento que eu saí, eu toquei a agência, depois saí da agência e aí toquei a J Collect. Bom, ali a J Collect foi onde eu me realizei, né? Foi onde eu estou realizado, é um negócio que eu sabia que era difícil, mas depois naquele momento ali eu achei que era o momento de acelerar e toquei, né? E acabei me realizando ali, né? E depois que eu saí da GESM também, enfim, estava com tempo e toquei. Bom, hoje a J Collect nós atendemos clientes no Brasil inteiro. Hoje a gente atende Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro.
E a gente trabalha com inventário de estoque, né? Trabalhamos com inventário de ativo imobilizado e estoque. Vê, né? Uma coisa bem pontual, bem nichado. mas que tem uma... Muito necessário. Então, nós atendemos clientes aí do ramo farmacêutico, alimentício, roupa. A gente nasceu na confecção, né? Então, trabalhamos para redes, né? De empresas que procuram ter o controle de estoque e ativos, né? E, bom, aí faz, acho que mais ou menos, vamos dizer assim, uns 5 anos para cá, que vem acontecendo legal, vem dando resultado, mas não é como eu digo, não é um mar de rosas, né? Não existe. Sim, não tem tem. Problemas com, né? Alterações de mercado. A gente vem de uma pandemia que o varejo apanhou. Nós vemos da própria enchente que também judiou o nosso estado. Então as coisas não são fáceis. Às vezes foge, mais uma enchente na tua vida aí, né? Às vezes foge. Aqui a Travessa Maria não atingiu. Isso. Mas aí teve o reflexo. Essa história da enchente, o meu pai que conta, eu era criança, não lembro, mas o pai conta uma história complicadíssima, assim, lá, que risco de vida. A gente tenta imaginar, né? Agora, perdeu quem amigos, viveu né? Ali, naquele momento... Um negócio bem complicado. Sim. Andrei, voltando então para Cassisme, nos seus altos dos seus 127 anos de Cassisme, né? Como é que está o nosso comércio, a nossa cidade? Qual é as expectativas para os próximos anos? O que o comerciante de hoje pode esperar? O que vem de novidade? Bom, Fábio, aí a Cassisme eu assumi faz um ano passado, foi em janeiro. Estou sucedendo o presidente Pacheco, ex-presidente Pacheco, hoje presidente do Concepro, né? Que é dentro da Cassisme, inclusive. A gente tem a Concepro é um dos braços da Cassisme, né? Bom, vemos num período, né, que eu vejo assim, o cara fala da pandemia. A pandemia ainda é recente para os negócios, né? A gente dizer que a gente está se recuperando da pandemia, ainda dá para se falar isso. No meu entendimento, tem pessoas que estão pagando a conta da pandemia ainda. Sim, né? sim. Pronamp, essas ajudas que veio do governo. Isso aí foi 2021, né? Pô, já tem 4 anos aí. Mas que... não só da alteração da doença em si, do Covid, mas sim da evolução da tecnologia que isso gerou, né? Porque o home office foi muito grande, então teve uma mudança geral em todos os sentidos, né? Da pandemia. Ali eu vejo na pandemia, e aí eu acho que a gente não pode falar de comércio, indústria ou serviço, tanto, né? Não pode falar falar da mesma forma que tu falava antes da pandemia ou depois. Sim. Existe algo que é antes da pandemia, totalmente diferente, e algo depois da pandemia. Eu vejo que o comércio ele foi extremamente, para não dizer a palavra mais forte, mas ele foi muito atingido pela pandemia, né? As pessoas às vezes têm uma miopia de querer achar, mas não, vai se recuperar. Não. O comércio ele foi defenestrado pela economia. Pela pandemia. Pela pandemia. Assim como outros serviços que funcionam em satélites. A própria indústria, os serviços, aquilo ali foi algo... Aí não vamos julgar políticas, né? De saber lidar ou não com aquilo ali, porque até porque ninguém sabia lidar. Mas foi algo que nos atingiu assim ao extremo, entendeu? Eu acho que as próprias modalidades que foram se reinventando naquele momento foram prejudiciais para a economia. Eu, por exemplo, home office. Até onde vai o home office ele é produtivo, né? Nós sabemos que às vezes é complicado ter produtividade até dentro da empresa, né? Imagina. Produtividade em home office. Eu pode me chamar meio de arcaico, mas eu gosto do tete-a-tete. Eu viajo, eu vou no meu cliente lá, eu sou assim, né? E acho que no tete-a-tete a coisa é mais... Isso. Mas eu acho que essa transformação... Uma comparação, desculpa te cortar, na minha ignorância de comércio, que tu tem expertise, nós passamos agora pela Páscoa, né? Onde foi uma passagem. A Páscoa ela é uma passagem, é um marco, que foi depois das 7 pragas
que deu lá no Egito e tal. Então, assim, ó, ela encerra um ciclo e começa outro. Dá para considerar a pandemia como isso? Por exemplo, encerra um ciclo e inicia lives, as lojas fazendo lives, muita compra pela internet, que não existia isso. Tu tinha que ir até a loja, tu tinha que ir até o local buscar o teu produto. Então, eu vejo o comércio hoje, pós-pandemia, como um marco novo. Uma nova realidade de tudo. Eu não sei se é isso que vocês também estudam sobre isso. Eu vejo, eu tenho que me preocupar com o localismo, né? Claro. Afinal, eu sou Sim. presidente da Cassino, Claro. né? Regional e o localismo. Eu vou ter que dizer a verdade. Eu não vejo com bons olhos isso. Eu vejo que o e-commerce ele detonou o pequeno negócio. Entendi. O negócio. Vamos dizer que aqui um empresário que tenha 3, 4 filiais. Esse cara já não tem mais 3, 4 filiais. Não. Esse cara tem 1, 2 e ainda está apanhando. Então, claro, tem outros segmentos que são segmentos que a economia leva, né? Então, segmento de tecnologia, celulares, essas coisas todas eu vejo que existiu. Agora, a questão do vestuário, a questão do sapato, a questão de... tem muito nicho. Até a alimentação, né? Tu vê a redução de grandes lojas, entendeu? Lojas grandes Sim. De linha branca, reduzindo, porque o e-commerce... Claro, estão se beneficiando pelo e-commerce, sim. Mas e o cara pequeno, aquele que tinha, sei lá, 3, 4, 5 Exato. lojas ali? Entendeu? Então, eu vejo que isso é ruim, tá? Do ponto de vista do consumidor. Porque tu fica na mão de poucos, né? Tu não tem opção. Às vezes tu tem... Quem é que hoje vende linha branca no Brasil? Cara, é meia dúzia de lojas. Andrei, um fato interessante que aconteceu a semana passada aí com a gente, um amigo, né, me abordou ali no centro e disse assim: ô Vargas, foi bom te encontrar aqui, que a nossa loja está saindo daqui do centro, está fechando. Eu fiquei, opa, mas o que aconteceu? Não, é o seguinte, ó, o miolo central, né, o calçadão, acampamento, ali, Bozano, nós não estamos tendo mais, os nossos clientes aqui não estão vindo mais aqui. Então a gente está indo para um shopping. Aí eu cheguei, pô, mas qual é o motivo? Não, o motivo é justamente isso, que a circulação das pessoas na área central. E aí a gente vê também, Andrei, e importante a tua observação nesse momento, que é aluga-se. Em Santa Maria, tudo aquilo que a gente... E a gente diz, mas parei um pouquinho, tu está falando de quantos anos passados? Não, nem tanto. Há pouco tempo atrás, né, nós tínhamos um comércio mais pujante, e as coisas foram... E como disse a Fábio, evidente que tem algumas situações que elas acabaram chegando pós-pandemia, né, e durante a pandemia... Bom, fazendo um parênteses aqui, na pandemia, em 2021, eu era o presidente da Câmara de Vereadores e eu acabei fazendo sessões plenárias virtuais. Então, tu imagina um debate político, né, onde o presidente está aqui, né, com o computador e dando a palavra para o vereador Andrei e na tecla, quer dizer, não fecha. Não fecha. Essa questão do centro, ele é um processo que ele vem acontecendo no mundo inteiro, no Brasil principalmente, né? O centro velho que chamam. Santa Maria vai virar um centro velho. O centro histórico de Porto... Para não dizer histórico. Que é centro velho, Porto Alegre tem um centro histórico. Põe uma... Entendeu? Então, ali vai ficar as pessoas que moram ali e que... Por quê? Porque eu vejo o seguinte, uma que os aluguéis inflacionaram tremendamente, outra pela própria tendência econômica do e-commerce, do próprio o shopping. Eu não acho que o shopping sempre existiu, né? Mas eu digo, vamos dizer assim, a rotina das pessoas mudou. Sim. Né? Então, a gente vê isso. E, além de tudo, um fenômeno que acontece em todas as grandes cidades do Brasil. Então, os centros eles estão sendo abandonados, né? Por quê? Eu acho que principal, segurança. Eu acho que segurança é um dos problemas principais. É importante.
E aí não é uma particularidade de Santa Maria, não é uma crítica que eu estou fazendo a Santa Maria. É em todo lugar. Né? Então, tu vê televisão, tu vê que estão roubando celular no centro, que estão roubando bolsa em centro, que estão... Aqui não acontece isso, né? Mas é a evolução. Infelizmente, é a evolução. Né? Aí, junto disso, a questão da compra, né? E-commerce, né? Comprar por e-commerce. Terceiro, eu vejo que é muito custoso tu ter uma loja no centro, né? Com um monte de funcionários. Hoje, pessoas... O custo com o aluguel... Pessoas. Aí eu acho que... Mas aí, terceiro seria pessoas, mas pessoas num contexto geral. Hoje, eu digo, as pessoas querem emprego, não querem trabalho. Tá. Né? Então, a gente está com uma escassez de mão de obra muito grande. Eu não gosto de falar mão de obra, né? Mas eu digo de pessoas qualificadas para trabalhar. Mas né? André, isso que tu falasse agora é um ponto... Eu acho que daria um programa para nós aqui só para falar sobre isso. Porque a dificuldade brincadeira imensa de tu conseguir pessoas para trabalhar. Ontem, por exemplo, né, nós fazendo um grupo, nós discutindo algumas situações, evidentemente, da nossa cidade, e aí veio um exemplo de que um determinado segmento precisava contratar de um mestre de obras. Porque não tem mestre de obras. Não tem. Muito difícil. E a gente vem assim, Fábio, e aí, e Varguinhas, é uma análise que eu faço, é minha, tá? Às vezes é difícil o cara falar pelo CPF quando é presidente da Casa, mas é o meu CPF. Eu vejo assim, ó, a gente vem numa teoria no Brasil, e eu fui criado assim, estudar para não trabalhar. Aham. Estuda para não... Meu filho, estuda meu filho. Estuda para tu não trabalhar. Estuda para tu... Entendeu? Para trabalhar menos, né? A gente tem que às vezes tem que ser transparente. Tem razão. Né? Tem razão. E assim, e trabalhar, a gente vem com uma cultura, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é louvado o trabalho. Lá o cara que trabalha, que puxa uma calçada, que ergue uma parede, esse cara é respeitado lá, Ele é um cara que ele não é marginalizado. Sim. Ah, mas é imigrante? Não. É uma cultura americana, do sonho americano. A limpeza doméstica lá, que tem brasileiros que saem daqui e vão lá e trabalham com a questão da limpeza. Exatamente. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham a vida, o mestre, tu falou do mestre Obras, eu lembrei. Sim. Ele quer que o filho dele estude... Para não ser como ele. Exatamente. Mestre de obras. Só que ele ganha 3, 4, 5 vezes mais que o filho formado. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente houve uma saturação nas profissões, que hoje a gente tem uma universidade que tem uma evasão de 35% a 45%. Muito alta. Né? Muito alta. A gente tem um problemaço aí, porque o sistema não está acompanhando o mercado. Né? Eu não sei até onde vai chegar isso. Acho que recentemente eu vi uma palestra do reitor Schuch. Se eu não me engano, era 45% ou 35% a evasão. Foi aquela palestra lá na Cassismo. Exato. Então, tem alguma coisa errada. Sim. E o que é? É a saturação do mercado. Hoje tu não consegue achar uma pessoa com uma especificidade, tipo um mestre de obras, por exemplo. Sim. Um mestre de obras ganha bem. Ganha bem. Ele não ganha mal. Não. Entendeu? Ele ganha mais que muito cara formado que está trabalhando. Do que muito sujeito que está com o diploma na mão. E já estão nos avisando que o nosso programa já está... Nós teríamos mais uns assuntos, inclusive... Nós vamos ter que chamar ele outra vez, hein? Já acabou? Tá acabando. Tá acabando? Andrei, para nós levarmos então para nossa conclusão. Nem falamos da... Isso. Desculpa. Não, nos diz aí Cassisme para amanhã. Qual é a tua visão Cassisme para amanhã? Hoje a gente está, eu vou falar em cima de uma das ações que eu acho que a gente está mais em cima, que é a 287. Hoje a gente está procurando uma alternativa para a 287. Hoje, nós no ano passado conversamos desde o vice-governador até a concessionária. Importantíssimo isso. E aí a gente resolveu fazer um outro caminho. Um caminho esse ano mais do diálogo. Recentemente a gente... Quer dizer, mais diálogo ainda, né? Recentemente a gente fez uma reunião na Cassisme com o Ministério Público Estadual, a GERGS, a SACIR e os órgãos, sindicatos transportadores de carga e passageiros. Trouxemos essas pessoas para a Cassisme para fazer o diálogo com eles. O que é a nossa briga? A nossa briga não é não pagar pedágio ou
a nossa briga é o quê? É arrumar esses desvios que tem até lá, principalmente a ponte, né? Mas a prioridade máxima desse nosso diálogo é o tempo de deslocamento a Porto Alegre. Que está horrível. As empresas estão sendo penalizadas com isso. As pessoas estão sendo penalizadas. Não dá para se admitir uma pessoa demorar 6 horas de viagem a Porto Alegre. É contraproducente. Total. É contra tudo. Nós precisamos dessa estrada com todas as reformas e que ninguém é contra. Eu acho que tem que deixar bem claro isso. Nós não somos contra a obra, mas a gente tem que ter um tempo exíguo até Porto Alegre. A gente não pode... Tem pessoas que estão saindo 3, 4 horas da manhã daqui para chegar em Porto Alegre às 9. Isso é planejamento, né, Andrei? Ou seja, queremos a duplicação. Evidente que queremos a duplicação, só que é o seguinte, é planejar para que o tempo de deslocamento Santa Maria, Porto Alegre, Santa Maria, não seja da forma como está acontecendo hoje. A gente tem que cuidar das utopias quando a gente defende certas coisas, Vargas e Fábio. Nós estamos focados no tempo de deslocamento. Duplicação, ponte, aí são outras coisas que vão vir. Sim. Se vai demorar 40, 50 anos, a gente tem que viver agora. Nos próximos 10 anos, existe a possibilidade de duplicação? Não. Certo. Não existe. A gente tem que ser pragmático. O que a gente pode fazer? Diminuir o tempo de deslocamento. Pare e siga, fila em pedágio. Essas coisas têm que diminuir, essas coisas têm que ser mais otimizadas. Essa é a briga nossa. Maravilha. Perfeito. Nós teríamos mais outros assuntos. Teria. Inclusive, Bom papo, o aeroporto, que nós também era um assunto, mas vamos ter que deixar para o próximo. Andrei. Estou à disposição. Muito obrigada. Não sei se vocês chamam os convidados 2 vezes, mas... Não. Quando fica uma situação interessante, né? Porque o assunto é complexo. Complexo. E assim, perdi no tempo, me desculpa. E nós aqui, Andrei, nós discutimos, as pessoas às vezes assim, mas vocês estão falando de Brasília, estão falando... Não, nós estamos falando de Brasília porque tem reflexo aqui. Sim. Tem reflexo dentro da minha casa. Então, não é a questão de trazer somente para a nossa aldeia. Nós temos que verificar o conjunto da obra, como tu falaste agora há pouco. Esse problema todo que estamos enfrentando aí com essa duplicação da 287, que está dando reflexo lá no pedágio, que está trazendo graves problemas a questão do comércio, escoamento de produção, e aí etc. Então tem muita coisa aí. A gente sempre pede, Andrei, no encerramento, que o nosso convidado deixe aqui uma mensagem. Qual a mensagem do Andrei? O Andrei empreendedor, o Andrei hoje presidente da Cassisme, o Andrei que tem uma visão, né, funcional, profissional para Santa Maria. É simples e rápido, Varguinhas e Fábio. Primeiro agradecer a vocês o convite. Nós que agradecemos a tua presença aqui Vargas, com a gente. Tu é um cara que eu admiro, Vargas, um amigo. Obrigado. Eu gosto de te enxergar, quando eu te vejo eu me sinto bem. Obrigado, igualmente. Um abraço em ti, conversar com a tua família. Enfim, gosto muito disso. Obrigado, Fábio, pelo convite também. Nós que agradecemos. Eu diria assim, Vargas e Fábio, que nada substitui a persistência. E as pessoas, às vezes, param segundos antes de alcançar o objetivo. Sim. Elas desistem, né? Então, a gente tem... a persistência, ela supera qualquer tipo ela supera o ser humano educado, ela supera o ser humano mal educado, ela supera as mazelas. Se tu tem um propósito alinhado e persiste, esquece o resto. O resto vai vir. Tenta fazer certo e com persistência. A persistência é a chave de tudo. Persistir e persistir. Tu não pode ser inteligente, mas se tu não persistir, tu não vai chegar lá. Tu pode ser estudioso. Se tu não persistir, tu não vai chegar lá. Tu pode ser um cara trabalhador. Sim. Mas se tu não persistir, tu não vai chegar lá. Não vai lá. chegar. Então, eu vejo que a persistência ela é fundamental. Perfeito. Na vida de todo mundo. Exatamente. Perfeito. Andrei, obrigado mais uma vez, né? Vamos deixar aqui já um pré-agendamento. Estou à disposição. Né? Para, principalmente nessa questão 287, aeroporto, enfim, são coisas que a Cassisme está totalmente integrada dentro desse processo. Importantíssimo para a nossa sobrevivência aqui na região central. Vamos lá. Nós, mais uma vez, então, agradecemos aí. Obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente mais um dia, mais um programa.
né? Eu que agradeço a vocês aí por nós recebermos na casa de vocês aí. E semana que vem estamos aí com um novo programa. Exato. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, né? Todas as semanas aqui. E como é um compromisso nosso de trazermos sempre assuntos do interesse de vocês, assuntos que estejam fazendo com que Santa Maria possa crescer, Santa Maria possa desenvolver cada vez mais, tá bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento. Imobiliária Modelo.